Então, meu nome é Sheila Harps, meu orientador foi o professor Leandro Luiz Marcuso e o meu trabalho é sobre a caracterização da epidemiologia temporal e espacial do mildio da cebola. Então, a cebola, de nome científico Allium cepa, ela é a terceira hortaliça em importância econômica, ela vem depois do tomate e da batata, é uma espécie anual amplamente cultivada e apreciada, e o consumo dela se dá, então, principalmente em natura e em condimentos. Quanto a isso, então, sabendo da importância dela, a gente vai tratar sobre a principal doença que acomete essa cultura, que seria o mildio da cebola, causado pelo patógeno Peronospora destructor. Então, ele se dá principalmente em temperaturas amenas, então menores do que 22 graus Celsius, e com alta umidade e baixa luminosidade. Então, essa doença acaba promovendo a destruição foliar, né, e a redução na própria produção. Então, com base nisso, o objetivo do trabalho foi caracterizar o progresso temporal e espacial do mildio nas condições de cultivo da cebola na região sul do Brasil. Então, os procedimentos metodológicos. O experimento foi realizado, então, entre os dias 29 de junho a 30 de outubro de 2018 e entre os dias 28 de junho a 26 de outubro de 2019. Foram, então, utilizadas mudas de cebola da cultivar em Pasque, né, 352, bola precoce. Essas mudas, então, elas foram transplantadas a campo, né, e o experimento foi constituído, então, de 10 blocos, com 4 fileiras cada, com 20 plantas em cada fileira. Com base nisso, então, foram demarcadas aleatoriamente 10 plantas em cada bloco das duas fileiras centrais, para fazer a posterior avaliação da severidade da doença. E a análise espacial, então, foi realizada aos 49 dias depois do transplantio dessas mudas. Entrando em resultados e discussão, a avaliação da incidência em cada linha isolada aqui mostra, né, e nas linhas de forma contínua. Então, essa seria a distribuição sintomática, onde eu marquei X, né, para cada planta doente, e assintomática, que eu marquei 0 para as plantas que ainda não tinham nenhuma doença. Então, foi feito esse tipo de avaliação e depois esses resultados, então, eu apliquei nos testes de Ram e Doublet, né, através das fórmulas deles, e os resultados deles, então, foram analisados, né, pelo valor de mais ou menos 1,64, estandardizado no teste Z a 5% de probabilidade, onde é definido, então, padrão agregado quando o ZR for menor que 1,64, e definido o padrão ao acaso quando for ZD maior que menos 1,64. Então, aqui é uma tabela com os resultados já destes testes, e com o padrão espacial em linha, né, dessa linha do plantio ali, da cebola, submetidos aos testes. Então, onde M seria o número de plantas doentes, o R seria o número de runs, o D seria o número de doublets, o E seria o valor esperado, né, da variância de R e D, e o valor estandardizado de run seria o ZR e no teste de doublet seria o ZD. Então, o P seria ali o padrão e as siglas AC seria o padrão ao acaso e AG padrão agregado. Aqui eu também só coloquei do ano de 2018, né, no primeiro bloco e no nono bloco, só para mostrar para vocês que a mesma linha, né, pode ter um padrão ao acaso e agregado nos testes separados, né, mas depois ela é submetida a um teste para ver qual realmente é o padrão que se encaixa. Então, conforme a distribuição das plantas sintomáticas, né, com a doença, então constatou-se o padrão de distribuição espacial ao acaso, acima de 90%, né, quando foi considerada a linha isolada. Então, e quando foi considerada contínua, né, as duas linhas ali seguidas, foi de 90% no mesmo bloco para os testes de Ram no ano de 2018 e de 100% em cada parcela na linha isolada e contínua para o ano de 2019. Já para o teste de doublet, constatou-se então um mínimo de 90% ao acaso em relação à distribuição na linha isolada e também de 90%
quando consideradas linhas contínuas, né, dentro do mesmo bloco no ano de 2018, enquanto no ano de 2019 esse resultado foi de 100% ao acaso, considerando tanto as linhas isoladas ou contínuas dentro de cada bloco. Então, aqui está um gráfico sobre a severidade, né, e as semanas depois do transplantio, onde mostra uma diferença um pouquinho maior ali, com um valor um pouquinho maior de severidade no ano de 2019, só que essa diferença na porcentagem da severidade se dá devido às diferenças, né, das condições climáticas entre os anos, né, onde em 2019 houve um pouco mais de chuva no período final ali da cultura. E ali na lateral seria, na verdade, as curvas e os resíduos, né, gerados pelo modelo de Gumpertz em 2018 e 2019, respectivamente. Esse modelo foi o que foi melhor ajustado, né, justamente por conta desse resíduo e do próprio erro padrão. Então, as considerações finais, conclui-se que o padrão espacial do míldio da cebola em cultivos da região do sul do Brasil é ao acaso e o progresso temporal da doença é ajustado por esse modelo de Gompertz, devido ao milho ser uma doença explosiva durante o ciclo da cultura. Então, seria isso, o meu agradecimento especial ao IFC, né, para a realização desse trabalho, e a Bolsa de Iniciação Científica UPBIC, do CNPq. Obrigada.